Misa, tem uma ideia tua que a gente já conversou algumas vezes, que eventualmente seria repensar um modelo de eleição a cada 2 anos. E isso me pareceu muito pertinente, porque, como a gente sabe, existe uma dinâmica hoje no Brasil que o cara se elege vereador já pensando em ser deputado estadual, ele se elege deputado estadual, depois já pensando no passo seguinte como federal, e aí, como federal, ele já está pensando no Senado e assim sucessivamente, não sobra tempo para exercer a função para a qual ele foi eleito. O resultado final é trágico, porque você tem vereador falando do Putin. Né? Enquanto você deveria ter o cara exercendo a vereança, você tem o cara envolvido em geopolítica global. O cara é vereador aqui de São Paulo, então ele não sabe como é que o executivo municipal tá atuando, como é que você tem a pracinha da cidade, o asfalto, coisas que deveriam ocupar efetivamente o exercício da vereança, o cara já está preocupado com questões muito maiores. Como é que você enxerga isso, cara? Você vê a possibilidade de talvez uma eleição? Não sei se a ideia seria uma única eleição a cada 6 anos, isso seria muito tempo. Como é que você olha para esse cenário? Olha, quando eu coloco ideias aqui para a gente conversar, é para a gente conversar mesmo, assim, e ter a possibilidade de ocupar a mente do nosso público com ideias e com projeções para a gente poder buscar caminhos. Quando a gente conversou naquele momento, César, eu coloquei sobre coincidência de eleição. O que significa coincidência de eleição? Ou seja, a cada 4 anos ter uma eleição. E essa eleição pode ser separada em dois momentos. Sei lá, a gente tem eleição em outubro. Então, no primeiro domingo de outubro, a gente vota para todos os cargos do Legislativo. Isso quer dizer vereador, quer dizer deputado estadual, deputado federal, senador. No último domingo de outubro, a gente vota para todos os cargos de executivo. Prefeito, governador e presidente da República. Por que que, nessa minha imaginação, isso seria mais benéfico? Porque a gente separaria o debate eleitoral em um período só, de 4 anos. O que acontece aqui, o que eu tenho visto ao longo dos últimos 14 anos que eu trabalho profissionalmente com política, é que o Brasil tem, a cada 2 anos, todo ano par tem eleição e todo ano ímpar tem mini reforma eleitoral. Então pode escrever aí, César, pode escrever aí, ó, 2025. Vai ter alguma mini reforma eleitoral, sem sombra de dúvida. Alguma coisa que ficou, alguma anistia para partido político, alguma coisa vai sair esse ano 2025. Em 26 tem eleição, como todo mundo sabe. Isso é ruim, Uhum. porque os parlamentares e os políticos não deixam de fazer política. Não falando de política do ponto de vista de gestão institucional, estou falando de política eleitoral. Os parlamentares não deixam de fazer o seu processo de validação eleitoral e de esse crescimento contínuo, como você bem colocou. Um vereador acaba de ser eleito no dia seguinte falando que está falando de projetos e ideias para ser deputado estadual, ou para ser deputado federal, ou para ser senador. E assim, calma, cara, baixa a bola. Você acabou de fazer um compromisso legítimo com a sua base, com o seu eleitor, de que você iria cumprir um mandato de 4 anos. Cumpra esse mandato, filho, filha. Faça o melhor que você tem, apresente as melhores ideias, dê o seu melhor para isso. Mas não, a cada 2 anos, esse indivíduo é estimulado a experimentar novas coisas, a validar o seu nome. A gente viu a eleição de São Paulo, por exemplo, contando com 2 deputados em mandato, Tabata e Boulos. Ambos não foram eleitos, mas dedicaram um tempo enorme do seu mandato, à eleição de São Paulo. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados não é um lugar que eles gostariam de estar? Por que concorreram para deputado, então? Então, assim, eu sou muito crítico com essa ideia de eleição contínua, eleição constante. A gente não para de ter eleição, César. A gente não para de ter eleição. Seria importante ter, sim, na minha avaliação, esse momento único. Decide quais são os rumos, legislativo e executivo, num mesmo mês. Primeiro legislativo, depois executivo, vota todo mundo. E aí passa 4 anos com esse mesmo grupo de pessoas ocupando as posições porque foram legitimados pelas urnas. E aí uma outra crítica que eu tenho também, já coloquei isso em outros momentos, é você vota para o deputado federal Joãozinho da Manga. No dia seguinte de empossado, Joãozinho da Manga aceita o Ministério do Turismo. E fala, tchau, César.
Mas ele não fala tchau César de uma vez definitiva. Ele se licencia do seu cargo de deputado federal. Por quê? Porque no momento que der BO lá, você sabe o que ele faz? Ele volta para cá. Bom, Então ele está simultaneamente nos dois cargos. Isso quer dizer que ele não vai ser um bom deputado e ele não vai ser um bom ministro. Porque não dá para você fazer as duas coisas bem. Então, o que eu advogo e também defendo para a gente pensar, para a gente trazer ideias para cá é, se você quer ir para o executivo, se você quer assumir uma secretaria e um ministério, saia do seu mandato. Saia do seu mandato. Deixe seu mandato no legislativo e ocupe o executivo. Aí você está fazendo um compromisso legítimo. Eu vou ser o melhor ministro que eu puder. Eu vou ocupar essa cadeira e vou dar o meu melhor. Porque, independentemente de eu ter tido a credibilidade dos meus eleitores, eu estou aqui e vou fazer o meu melhor para continuar aqui. Eu não vou esperar o escândalo seguinte ou uma má avaliação da minha pasta para ser demitido e voltar para o legislativo. O legislativo é tipo aquele caminho assim de, olha, estou aqui mostrando o meu trabalho, me validando, e se alguém precisar de mim, eu posso voltar para assumir a Secretaria de Educação ali, ou o Ministério acolá, e no momento que der errado, eu volto para cá de novo, eu ocupo. Tem casos assim emblemáticos, César, em que um determinado parlamentar assume um cargo no executivo e deixa todo o seu gabinete com as mesmas pessoas. O suplente que chega não nomeia nenhum assessor. Ou seja, o gabinete, toda a estrutura ali, política estabelecida, é para sustentar essa pessoa que não está mais no cargo do legislativo. Ele está no executivo. Para que ele quer essa posição? Então, isso também gera um embaralhamento de percepção da sociedade. Pera, eu acabei de voltar no Joãozinho da Manga para ser deputado, o que quer fazer no ministério? Parece estranho, parece estranho. Então, eu defendo, sim, uma coincidência das eleições, defendo, sim, que aquele parlamentar político legitimado pela urna, que deixou o seu cargo eletivo para assumir uma outra posição, que ele peça exoneração da sua posição que ele foi eleito. Para que ele deixe o seu cargo eletivo, para que ele assuma outro cargo, abrindo mão do que ele foi eleito. Aí sim eu entendo que ele vai ter muito mais compromisso com aquela pasta que ele está assumindo. Isso nos abre a possibilidade de discutir outras coisas. Será que vale a pena ter reeleição? Ou será que é melhor mandato de 5 anos? Não sei, vamos discutir. Mas enquanto tiver eleição todo ano par e mini reforma todo ano, a gente não vai fazer nada, certo? A gente não faz nem A e nem B, a gente nem discute um caminho de saída, nem um caminho de alternativa, fica toda essa bagunça que é. Isso, de alguma forma, acaba alimentando as próprias burocracias partidárias. Quem é que ganha com eleição a cada 2 anos? Marqueteiro político. Quem trabalha com campanha. Que todo ano vai ter algum trabalho para fazer. Ou fecha contrato, ou está trabalhando, está recebendo. Mas é essa a ideia de uma eleição? Para mim, não é. Para mim, uma eleição é uma confirmação das urnas de um novo momento político. E esse novo momento político tem que ser confirmado e mantido pelo período institucional, que no nosso caso é 4 anos. O único mandato que tem maior do que isso é de senador, que é de 8 anos. Então, a gente não consegue estabelecer uma lógica contínua do mandato. Ele é sempre interrompido, quebrado, interrompido, quebrado, interrompido, quebrado. E, no final, a gente tem um legislativo que serve para qualquer coisa.